Olá, vamos dar continuidade ao estudo do conversor AD do MCP 430. Estou chamando isso agora de assunto 4. Então, esse assunto 4, parte 2. Estamos aqui então no nosso PowerPoint e antes de entrar na parte restante do conversor AD, vou expor mais um conceito importante que diz respeito à tensão de alimentação analógica e tensão de alimentação digital. Aqui está um típico circuito, né, que envolve parte analógica e parte digital. E temos aqui a fonte de tensão contínua. Normalmente se separa a tensão de alimentação contínua da parte digital da tensão de alimentação do conversor AD. Na verdade, sai aqui do pé da fonte uma linha única para alimentação da parte analógica e do pé da fonte uma linha única para alimentação de circuitos digitais. Isso porque os circuitos digitais geram muito ruído quando chaveiam. Quando as portas digitais mudam de 1 para 0, etc., eles geram um ripple muito grande em cima da tensão de alimentação. Isso pode perturbar o conversor AD. Imagine que nós estamos trabalhando com 12 bits, né, 3,3 dividido por 12, dá lá aquela, não lembro mais de cabeça qual valor que deu, mas é um valor bem pequenininho e pode perturbar, ou seja, estragar a minha conversão. Por isso se separa entre tensão de alimentação analógica e terra analógica. Tensão de alimentação digital e terra digital. Eu falo isso porque vocês vão encontrar os termos AVCC e AGND. Dizem respeito então às linhas separadas de alimentação e terra só para a parte analógica. Para o nosso caso, só para o conversor AD. Perfeito? Bom, relembrando, está aqui o nosso conversor AD, estão lembrados? Aqui é o Sample and Holder, né, o amostrador retentor, quando está em nível alto. Ele está mostrando, quando está em nível baixo, ele sustenta e o conversor AD converte. Então temos aqui o circuito de disparo da conversão, nós já vimos. A parte de entrada analógica também nós já vimos. O relógio da máquina de estado do conversor AD já foi visto. Temos que olhar a parte de referência de tensão e o buffer de memória. Ok? Vamos agora entrar com a parte de referência de tensão. E no final, o buffer de memória, que é muito simples. Bem versátil, mas é muito simples. Então, referência de tensão. É um pouquinho enrolado, mas vale a pena a gente dar uma olhada. O nosso conversor AD, ele passeia desde a tensão VR- até a tensão VR+, ou seja, tem duas referências, a referência positiva e a referência negativa. Se estamos em 8 bits, ele vai daqui do mínimo até o máximo em 256 passos. Se estamos com 10 bits, vai daqui até o VR+, em 1024 passos. Em 12 bits, ele excursiona desde o VR- até o VR+, em 4096 passos. Se estamos aqui com 3,3 aqui 0, cada passo tem 3,3 dividido por 4096. Só fazer as contas para verificar que o ruído na alimentação pode prejudicar bastante. Ok, vendo isso, então nós como usuário desse conversor AD podemos definir quem é o VR+ e quem é o VR-. E temos uma versatilidade muito grande. Perfeito, então é aqui em 8 bits, 10 bits e 12 bits. Referência de tensão. VR+, então, como nós já vimos, dá o limite superior de conversão e VR- o limite inferior. E essas tensões podem ser internas ou externas. E o VR+, se for interno, pode ser de 1,5 volts, 2 volts ou 2,5. Ou ainda o AVCC, o usuário escolhe. O VR-, se for interno, é o AVSS, o ground analógico. Perfeito? E a conta, o número que o conversor AD me retorna é sempre esse daqui. Pus como exemplo de 12 bits, 4095. Se fosse 10 bits, seria 1023. Se fosse de 8 bits, seria 255. Muito bem. A tensão, o número que ele me retorna é sempre a tensão de entrada menos a tensão referência negativa, dividido pela excursão plena, que é referência positiva menos referência negativa. Perfeito? Então, uma ponderação, né? Vezes o 4095. No caso de 12 bits. Perfeito? Então a continha é muito simples. VIN é a nossa entrada analógica. Então, quanto a entrada analógica está acima da referência negativa, dividido pela excursão plena. Vai me dar um número menor do que 1 vezes 4095, me dá o número que o AD vai entregar para o usuário. Isso então para o caso de 12 bits.
Vamos olhar então as nossas referências positivas e negativas. Então temos aqui o nosso conversor AD, ele foi puxado aqui para baixo, porque aqui em cima eu vou pôr toda a malha das referências. Vamos olhar devagarzinho. Referência negativa. Só tem duas opções. Ou é o terra analógico, ou é uma referência externa. Referência externa, eu ponho no pin da CPU aquilo que eu quero que seja referência, perfeito? Seleciono por aqui. Então, referência negativa é ou terra analógico ou a referência num determinado pino da CPU. Lá na bibliografia tem especificado direitinho quem é esse pino. Na maioria das vezes, no nosso caso, a gente vai usar o terra analógico, perfeito? E o VR+? Bom, VR+ é um pouquinho complicado. Eu posso escolher aqui de 4 entradas. Se eu escolher a entrada 0, eu estou pegando o VCC analógico. A maioria das vezes a gente vai usar o VCC analógico, ou seja, vamos pegar o 0 aqui e o 0 aqui. O terra analógico e o VCC analógico serão nossas referências, VR+, e VR-. Porém, eu posso especificar uma referência externa. Aí eu apresento num pin da CPU quem vai ser a referência externa. E tá os dois aqui em curto, né? 2 ou 3, tanto faz. Então eu posso escolher a referência externa. Ou pela entrada 1, agora vamos colocar um pacotão aqui, eu posso escolher a referência interna. Temos coisa dessa aí, né? Mas não se assustem não. É porque isso atende a duas situações. Eu tenho no nosso MSP 430.5529 um módulo de referência à parte, que pode gerar tensões de referência. E tenho também a referência do AT, que continua existindo para questão de compatibilidade. Então, estão vendo essa caixinha aqui tracejada? Referência mestre, né? Então, se eu ponho 1, eu estou usando o módulo externo de referência. Se eu ponho 0, a gente está usando a referência do AT. A gente sempre vai usar como 0, porque no nosso curso não vai dar tempo de ver essa referência à parte, ok? Muito bem, sem grandes confusões, eu posso escolher como referência interna 1,5 V, 2 ou 2,5. E tenho aqui um buffer que me dá ganho nessa tensão e ela aparece aqui na entrada 1. Basicamente é isso, eu escolho a referência interna e qual das 3 tensões eu desejo usar. Tem uns detalhezinhos de uso desse buffer, se ele fica sempre ligado, se ele só liga quando eu dou o SampCon vai para 1, a gente vai ver isso depois, mas não é muito importante não. Perfeito, mais um detalhezinho. Eu posso selecionar para referência interna aparecer num pino da CPU. Como é que é? Exatamente. Eu posso habilitar através desse MUX analógico que essa referência apareça nesse pino, ou seja, se eu escolho a entrada 1. Qual a vantagem disso? Bom, eu posso então, ao jogar a referência gerada internamente num pino, eu posso colocar externamente um capacitor de desacoplamento e garantir o mínimo ruído nessa referência interna. Não tem espaço, ele não tem esse desacoplamento. Então eu jogo no pino externo, no pino da CPU, e coloco aqui externamente um capacitor de desacoplamento, ou 2 capacitores, tipicamente um de 1 micro ou 10 microfarads eletrolítico e um de 100 nano cerâmico. Os dois juntos fazem um excelente desacoplamento. Bom, quando então eu seleciono essa tensão de referência, obrigatoriamente aqui eu tenho que pôr em 0 para não haver conflito com essa tensão aqui, perfeito? Então, se eu estou usando a referência externa, eu seleciono nesse multiplexador aqui a entrada 0. Reparem que não tem nada ligado na entrada 0. Então, quando eu vou usar a referência externa, eu seleciono essa entrada MUX 0 e ela aparece aqui. Se eu estou usando referência interna, então a externa não vai ser usada, eu posso permitir que a interna apareça no pino que outrora era usada para referência externa e faço o desacoplamento. Perfeito? Então temos aí a parte de referências, né? Ok, então temos aqui então a referência negativa, a referência positiva. A referência negativa normalmente vai ser o terra analógico, o AVSS, e a referência positiva normalmente vai ser o AVCC. Em alguns casos especiais a gente pode usar a referência interna
E só olhar lá nos registradores dá para ver isso aqui com um pouquinho mais de calma onde é que seleciona. Não vou passar em grandes detalhes agora nesse ref1, isso aqui é uma confusão muito grande, eu só vou gastar tempo à toa, perfeito? E para terminar, falta nós olharmos a memória que vai receber o resultado da conversão. E temos ela aqui, ó, a memória chamada de memória de conversão. Então está aqui o nosso conversor AD e eu digo a partir de que endereço da memória será usada. O primeiro endereço da memória a ser usada. Consec aqui me diz o modo de conversão, vou falar dele daqui a pouquinho. Muito bem, para cada posição de memória, reparem que são 16, desde o ADC12 main 0 até ADC12 main 15. Para cada posição de memória existe um registrador de controle. Então, para controlar o ADC12 main 0, eu tenho o ADC12 MCTL 0. E assim vai até a memória 15, que é controlada pela controle 15. Perfeito? E pelo controle eu digo qual entrada vai ser convertida, quais as referências de tensão e se é a última da sequência ou não. Eu sei que não fez muito sentido ainda, né? Então vamos olhar um pouquinho nessa memória de controle. Então, uma para cada posição de memória. Então, vamos lá. Então, para cada posição de memória existe esse registrador de controle de 8 bits. Ele diz o seguinte: qual entrada vai ser convertida? Ou A0, ou A1, ou A2, ou A3, A4, a referência externa, a temperatura, até A15. Me diz qual vai ser a referência de tensão. Reparem que mais lógico para a gente, ou mais usual, será o 0, né? Porque eu estou usando referência positiva AVCC, referência negativa AVSS. Se eu colocar 1, a referência positiva vai ser a referência interna e aqui vai ser o próprio terra analógico, ou aqui a referência externa, terra analógica, assim vai. E o último bit indica seu fim de sequência. Então 4 bits aqui, mais 3 bits aqui e mais 1 bit, 8 bits. Então o registrador de controle tem sempre 8 bits, 4 bits para me indicar qual das 16 entradas será usado, 3 bits para indicar qual dessas 8 combinações possíveis será usado e o último, o fim de sequência. Ficou ainda um pouquinho confuso, né? Vamos seguir mais um pouquinho e eu vou tentar explicar no próximo slide. Modo de conversão. Temos 4 modos de conversão do AD. O modo 00, que é um canal, uma única conversão. Um canal é convertido uma única vez, é claro. O 01 é sequência de canais, ou seja, uma sequência de canais é convertida uma única vez. E temos aqui embaixo os dois modos de repetição. Um único canal repetido e aqui sequência de canais repetido. A história de repetido ou não tem a ver com a habilitação do conversor AD. Se eu estou no modo não repetido, uma vez terminado o que foi programado, o AD é desabilitado. Se eu estou no modo repetido, uma vez terminado o que foi pedido, o AD permanece habilitado. Então, se eu ponho aqui um único canal, uma única conversão, converteu aquele canal, o enable do AD vai para 0. Se eu coloquei um canal repetido, terminou aquela conversão, o enable do AD permanece em 1. Se eu coloquei sequência de canais, é convertido uma sequência de canais, terminou, o enable do AD vai para 0. Se eu pus com repetição, é convertida aquela sequência de canais e ao final o enable do AD permanece em 1. Perfeito? Exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu coloquei num campo, eu vou mostrar onde fica isso na próxima videoaula. Eu defini como endereço de partida de memória o 0, ou seja, a primeira memória a ser digitalizada é a memória 0. E no registrador de controle dela eu escolhi, olha, a referência a 0, está lembrando que a referência a 0 é AVSS e AVCC? E vou converter a canal 2. Então vamos imaginar que eu programei a sequência de canais. E disse, vai começar do 0. Então ele vai converter a entrada 2, usando essa referência aqui, vai escrever na memória 0. Em seguida vai passar para a memória 1, cujo controle diz que vai ser convertido agora o canal 4. Terminou a conversão, escreve na memória 1. Em seguida, na memória 2, agora é o canal 3. Converteu, escreve na memória 2. Quando chegar aqui na memória 3, repara que a referência está 1. Isso aqui se quiser voltem atrás, né? Vamos voltar aqui, vai. 1 significa o quê? Tensão positiva é referência interna e
a negativa é a terra. Então vamos lá, então quando chegou aqui vai converter o canal 7, usando como referência positiva a interna e a terra como referência negativa. Depois vem na 4, que vai converter a entrada 5, aqui vai converter a entrada 0, e quando chegar na main 6 vai converter novamente a 4. Reparem só que aqui está marcada o EOS, que é End of Sequence, o fim da sequência marcada. Aí essa aqui é a última conversão. Então essa aqui é a sequência de canais. Então converteu, escreveu na memória 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6 está marcada como fim de sequência, terminou. Então fiz 7 conversões e parou. Isso aqui é o que está no registrador de controle da memória, esse registrador daqui. Então eu digo aonde começa, deixa eu voltar aqui, eu digo aonde começa, e aqui no controle de memória eu digo o que vai acontecer. Faremos exemplos sobre isso, eu sei que por enquanto é muito nebuloso. E para terminar eu posso alinhar as conversões pela direita ou pela esquerda. Se eu alinho pela direita, então vem os números aqui esperados direitinho. Se eu alinho pela esquerda, eu estou em dúvida se eu interpretei direitinho isso aqui, mas para não perder tempo, não atrasar a videoaula, eu deixei para a gente checar depois. Na verdade, a gente não vai usar isso aqui. Eu posso pedir para alinhar pela esquerda. O manual diz, alinha pela esquerda e calcula o complemento de 2. Eu pus isso aqui e não vi muito sentido não, terei que pensar um pouquinho mais, por isso compartilho a dúvida com vocês. Perfeito? E com isso, então, chegamos ao final desse assunto 4. Estou chamando de parte 2 do MSP. Na próxima videoaula, nós vamos ver os registradores. Vocês podem esperar que vai ser uma videoaula um pouquinho aborrecida, né? Prometo passar rápido, porque olhar os registradores assim, um a um, é extremamente aborrecido. Então vou passar rápido só para vocês verem onde estão as partes mais importantes. E já na próxima videoaula seguinte, ou seja, a próxima é assunto 5, no assunto 6 já faremos um primeiro ensaiozinho com o Code Composer e usando o conversor AD. Então agradeço a atenção e a paciência de vocês.